o curso Pro da UEFA, então ele não poderia treinar na Libertadores. Mas agora mesmo o Gerson Caçapa treinou pela Recopa contra o Racing e o auxiliar, o treinador de goleiros, assinou por ele. Quer dizer, será que esse era um obstáculo real? Aí já o português tem uma outra versão, enfim, mas teria sido esse. Agora, como é que Palmeiras e Botafogo negociam um jogador e não sabem que o jogador só poderia, pelas regras da Espanha, ser transferido, teria que ser transferido do Betis para o Barcelona de volta, né, para aí ser negociado, e a janela está fechada por lá, então ele não pode ser negociado. Só descobrem isso quando o negócio está praticamente sacramentado. Eu acho isso meio estranho, né? Como é que só na última hora se descobre coisas que deveriam estar na pauta, né? Qual a regra aqui? A regra é assim, então já nem podemos negociar agora, só lá para frente. Ou então, vamos tentar esse outro meio aqui, e aí se a gente conseguir driblar esse obstáculo, a gente pode anunciar. Mas já começa a vazar a negociação, até porque é uma certa pressa, me parece, do Palmeiras em vazar a informação, né? Para acalmar a torcida, né? Até o próprio presidente perguntou, né? Estão mais calmos. Não deve estar agora, porque de repente o jogador que vinha não vem nesse momento. Sobre o Vitor Roque, assim, eu acho que a situação dele no Barcelona era parecida com a do Endrick. Eu acho até muito pretensioso quando um rapaz de 18 anos vai para a Europa, para um time grande como o Real Madrid ou o Barcelona, e alguém se espanta, né, com o fato de ele não ser titular. O titular do Barcelona é um tal de Lewandowski. Cara, você sabe que vai ser banco. No Real Madrid é um sujeito chamado Mbappé. É evidente que o Endrick vai ser banco. Mas são muito novinhos, vão esperar a sua oportunidade. Ou então, negociam um empréstimo. O Vinícius esperou, o Rodrigo esperou. O Endrick não está inscrito no Castilha B, então ele não pode jogar pelo time B do Real Madrid. Tem que ficar esperando oportunidades. Elas têm aparecido. Ele entra, faz um gol, faz um bom jogo. Está amadurecendo. A hora dele vai chegar. Em algum momento vai surgir, alguém vai sair, uma chance vai aparecer, enfim. Ele pode disputar a posição, mas vai levar um certo tempo porque ele está disputando com jogadores muito bons, dos melhores do mundo e já consolidados. No Barcelona, o Vitor Roque seria a mesma coisa. Ele seria... Será que é ruim ser o reserva do Lewandowski no Barcelona? Tu vai ver, eu não sei. O cara faz pouco gol, né? Você vai entrar em alguns jogos, cara, você não dá... Deve aprender um pouco, você conviver no dia a dia, treinando com um cara desse, ali, vendo jogar de perto, conversando. Enfim, aí ele vai para o Betis. O Manuel Pellegrini já deu declarações assim, não, gostamos dele, mas você não percebe nele, o técnico do Betis, o chileno, mandou contratar um atacante agora da MLS por 16 milhões. O Tio Hernandes, do Columbus Crew, pagaram 13 milhões de euros, gastaram uma grana, só que ele não pode jogar Conference, por exemplo. O Vitor Roque jogou agora, a Conference foi expulso até no jogo, na Conference League, mas... E o Betis não tem mais alternativa, porque já fechou a janela de transferências, não tem mais como contratar. Mesmo assim, parece que foi convencido dessa operação e o jogador, não sabe se agora ou no meio do ano, vai para o Palmeiras. Então, o que eu acho assim, curioso com relação ao Vitor Roque é que é muito pouco tempo para desistir, sabe? Por que desistir tão rápido assim? Nada contra jogar no Palmeiras, o Palmeiras é um clube grande, mas você vai para a Europa, cara, vai para o Barcelona, você tem que ser um cara mais resignado, entender que vai demorar um pouco, dificilmente vai ser uma adaptação imediata. O Estevão vai para o Chelsea. É possível que ele fique um tempo do banco, até ele se adaptar. Ele não deve falar ainda inglês, creio eu, mesmo que esteja estudando. Então vai chegar num ambiente novo. É um time jovem, mas ele vai ser um recém-chegado. Então, isso faz parte de um processo também. As coisas não são tão simples assim. O jogador sai daqui. O Gabriel, por exemplo, hoje no Cruzeiro, uma das razões que ele não se firmou na Inter foi que ele chegou lá como se fosse a estrela. Não era. Era só mais um garoto sul-americano chegando num grande clube italiano, como tantos outros, para ficar na fila e esperar a vez. Não deu certo lá, não deu certo no Benfica, voltou para o Brasil. Aí sim. Então, assim, o que me deixa um pouquinho em dúvida com relação ao Vitor Roque não é a parte técnica, que ele é muito bom atacante, é muito jovem, mas essa inquietude aparente, tá? Porque a gente não convive com ele, mas não ficou no Barcelona, teve umas questões lá com o Xavi também. Isso. Se eu sou um jogador de 18 anos, vou jogar no Barcelona, um técnico é o Xavi, mesmo ele não tendo sido um grande técnico, o cara é uma entidade na Catalunha. Pô, o que ele falar eu vou fazer, né? Joga aqui, faz aquilo, eu vou tentar. Aí não dá certo com o Xavi. Aí depois vai para o Betis não faz muita questão. O Pellegrini até é educado, mas você percebe ali nas declarações que não, é diferente. Não, quero jogador, não abro mão.
não sei o que e tal. O Hansi Flick já falou também, né, o técnico do Barcelona, não, ele não estava feliz aqui, talvez seja, que ele sabe que o Barcelona quer vender também. Aí a grande questão que eu acho é o seguinte, no meio disso tudo, o Palmeiras vai cacifar 25 milhões de euros. O Gabriel, para ficar no mesmo exemplo que eu citei há pouco, ele veio emprestado em 2019. Aí depois de um ano muito bem, o Flamengo foi lá, negociou e comprou. O próprio Pedro veio emprestado, aí esse foi um negócio melhor ainda, que o Flamengo já trouxe com um valor fixado, 14 milhões de euros. Aí quando terminou, ele foi muito bem, a própria Fiorentina viu que o preço estava barato, que dava para arrumar mais dinheiro com ele, mas já estava ali o valor estipulado, forma de pagamento. O Flamengo só manifestou, olha, eu quero o jogador, ele quer ficar, vou pagar, acabou, ponto final. Então, eu só vejo isso assim, como um ponto que tem um certo risco aí razoável, né? Você está investindo muito dinheiro, seria a maior ou uma das maiores contratações, não sei se o Almada foi maior do que isso, mas era um valor próximo, né? Talvez em dólar e não em euros, aí se for o caso acho que é um pouco menos. Mas enfim, uma das maiores negociações, se não a maior do futebol brasileiro, e você está já assumindo esse compromisso. Ou seja, esse moleque vai ter que jogar pra caramba, cara. Esse garoto chegando aqui, ele vai ter que fazer gol a rodo, ele vai ter que ser a solução, ele vai chegar com uma expectativa muito grande. Ô Mauro, quando eu fui trocado pro Adriano, ele vai pra Inter e é emprestado pro Parma. Isso. Ele não virou imperador de uma hora para outra. Ele ficou lá um tempo e tal, até chegar na Inter, foi bem no Parma, vai para aí, depois ele virou imperador, essa coisa toda, né? Mas, enfim, eu acho que esse é o ponto que me chama a atenção. Eu acho que é um jogador que bateu lá, não ficou, entendeu o porquê disso, né? Sabendo que ele vai voltar e ele vai ter uma cobrança muito grande do torcedor, claro, da imprensa. Gente, isso é inerente. Ah, não, mas, cara, se você custa uma fortuna, você vai ser cobrado. O Luiz Henrique, do Botafogo, foi decisivo no Campeonato Brasileiro. Mal se falou do valor que foi investido, porque ele resolveu. A mesma coisa vale para o Almada. Os caras foram muito bem, o Botafogo ganhou os 2 títulos mais importantes, então ele vai chegar, ele chegando ao Palmeiras, seja lá quando for, ele vai chegar cercado de uma expectativa e uma cobrança imensas. Esse é o ponto. Agora, tecnicamente, é um ótimo atacante. Só que eu vejo o Palmeiras muito desesperado para contratar, depois de perder um tempo enorme com jogadores que dificilmente viriam, né? E que não vêm, especialmente o Andrés Pereira. Não tinha motivo para o Fulham vender o Andrés Pereira, o Palmeiras ficou semanas, mais de mês, né? Não, Andrés, agora isso, faz proposta, não sei o que e tal, vai, não vai. E fez uma contratação do Paulinho, que só pode jogar em abril, então você tem aí uma situação também de um cara que está no elenco, caríssimo também, o valor, somando aí os 2 jogadores que foram cedidos, também próximo aos 24, 25 milhões de euros, a gente imagina isso, né? Pelo valor de mercado dos rapazes que foram para o Atlético Mineiro. Claudinho não deu certo? O Claudinho também foi outra. O Claudinho já conhece a história, né? O brasileiro vai tentar tirar, não consegue trazer. Não foi a primeira vez. Então, acho que o Palmeiras parece um pouco desesperado. Agora, quando chegar o Vitor Roque, chegando ao Palmeiras, acho que mais cedo ou mais tarde vai chegar, ele tem que chegar também ciente do seguinte: se lá em Barcelona ele não se adaptou no Betis, aqui ele vai ter que se adaptar e vai ter que responder com muitos gols. Qualidade para isso ele tem. Tem que ter cabeça também. E o Palmeiras precisando de outras contratações para outros setores do campo, como é o caso da lateral esquerda. O Piquerez machucou agora, vai ficar até um mês parado. Aí só tem o Vanderlan para a lateral esquerda e não é aquele jogador que agrada o torcedor, não vive o seu melhor momento com a camisa do Verdão. Palmeiras que ainda tem as camisas 8 e 10 a serem preenchidas, porque o Rony foi pro Galo, liberou a camisa 10 e a camisa 8 do Zé Rafael. O Zé Rafael a caminho do Santos. Então o Palmeiras, no meio de tudo isso, no meio desse fechamento da janela, também tem outras contratações pendentes dentro do elenco, e o Abel voltou a reclamar na entrevista coletiva que o elenco é muito curto. Vampeta, muito boa tarde. Que coisa, hein? Que confusão. Mas o Palmeiras, assim, se não chegar agora, vai chegar no meio do ano o Vitor Roque. É o que tudo indica. O Palmeiras muito próximo de concretizar essa operação. Vitor Roque. Boa contratação, Vamp, ou você acha que é aposta? Tô vendo muita gente comentar que é aposta. Eu acho bom jogador aqui pro nível do futebol brasileiro, Vamp. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Bruno, boa tarde a todos, né? Bruno falou ontem aqui no programa, vai fazer 20 anos, agora próximo dia 28, né? 28 de fevereiro ele faz 20 anos, né? Sim. É um jogador jovem, né? Foi muito bem no Atlético Paranaense, seleções de base, né? Menos de um ano, quase um ano que está na Espanha. E se o Palmeiras adquirir de volta, eu acho uma grande contratação também, né? Primeiro pela idade e pela bola que joga, né? Primeiro vai pela bola, depois a idade é um garoto novo, que foi, até o próprio Deco, que é diretor do Barcelona, falou que nunca viu ser tão perseguido, né?
lá no Barcelona. O Barcelona com problema financeiro, foi emprestado ao Betis. E aí o Palmeiras agora está nesse entrave, porque a Liga tem suas regras, né? Diferente da FIFA, né? E aí estavam citando até um caso de algum atleta do ano passado que foi para a Croácia. O Pedro Lima. Pedro Lima, né? Que era da base do Palmeiras. Acho que se ele fez um jogo no profissional, fez muita coisa. E o Palmeiras vai se apegar a essa regra aí. Isso. Para poder, porque ele não vai ficar no Barcelona, só vai voltar e ser vendido, né? Porque o Pedro Lima estava emprestado para o Norwich. E aí ele retornou ao Palmeiras e o Palmeiras emprestou ele para o time da Croácia. Da Croácia, né? Então vão se apegar a isso aí. O time da Croácia era o time do Boto lá, no futebol croata, inclusive. Então, vai se apegar a esses detalhes aí, eu estava vendo. Mas a aquisição, se vir, com certeza, eu gosto, é um bom atacante mesmo. Você considera que o Vitor Roque foi uma decepção na Europa? Não. Fracassou? Para mim, não. Um ano fez agora de Espanha. Né? Como o Endrick também tem que ter um pouco de paciência, tá no Real Madrid. O ataque do Real Madrid é 2 brasileiros e mais um francês, nada menos, nada mais que Mbappé, né? Então tem que ter um pouco de calma. E quando ele vai pro Barcelona, o Barcelona tem um atacante lá que foi 2 vezes o melhor do mundo e faz gol pra caramba, que é o Lewandowski, né? Aí do lado joga o Rafinha, o Yamal, é um pouco de paciência, tem 20 anos, cara. 20 anos, eu lembro que quando eu fui pro PSV lá, 19 para 20 anos, eu vim emprestado, fiquei uma temporada, fui emprestado pro VVV Venlo, depois vim pro Fluminense, aí depois aí joguei por 2 anos e meio. Mas no começo, é jovem, não tá um menino de 27, 28 anos. Essa concorrência... O Vitor Roque foi com 18 anos, quer dizer, com o ano 19, agora ele vai fazer 20. E essa concorrência, como você disse... Olha a concorrência, quem tá do lado aí. Você tem o Yamal pelo lado, você tem o Lewandowski, que é 2 vezes o melhor do mundo. O Rafinha começou a jogar muito, aí tem lá os próprios jogadores da base do Barcelona. Então, não vejo não como um fracasso, não. Não sei se é verdade, mas lá na Espanha, alguns portais noticiaram que o Endrick estaria procurando um outro caminho fora do Real Madrid, pelo menos por empréstimo, para ganhar o nome do West Ham, né? O West Ham, já falaram em Roma, times da Premier League que poderiam receber o Endrick por empréstimo, mas é isso. O jogador está chegando agora na Europa, Júnior, que não vai ganhar a posição titular de um dia para o outro. O próprio Vinícius, o melhor do mundo, foi treinar lá embaixo, no time de baixo, que o Zidane botou. E alguns desses jogadores que estão chegando agora, não foi o caso do Vinícius Júnior, mas alguns desses jogadores colocam lá nas cláusulas, não posso ser rebaixado para o clube B, não posso jogar na equipe B do Real Madrid e do Barcelona. Eu joguei vários jogos pela equipe B do PSV. Então, aí é que tá, pode prejudicar. Esse tipo de decisão pode acabar prejudicando o jogador, porque se ele não tem espaço para jogar na equipe A, na equipe principal, de repente ele pode ganhar uma oportunidade no time B e ficar ali com ritmo de jogo para depois, aparecendo uma chance, eu sei que é difícil, mas aparecendo uma chance, e sempre aparece, ele pode dar uma surpreendida aí no time principal do Real Madrid. E a gente estava aqui falando do Vitor Roque, aí no caso do Vitor Roque, Barcelona. Bruno Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Todo esse entrave, hein? Já virou uma novela. Vitor Roque no Palmeiras, não se sabe se vem agora, se vem lá no meio do ano. O Palmeiras, o Betis, o Barcelona estão trabalhando para destravar o negócio lá em La Liga, lá na Liga Espanhola. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. E é um negócio que eu acho que vai acabar saindo também, porque o Barcelona precisa de dinheiro para também se adequar ao fair play financeiro da própria Liga Espanhola. Enfim, vamos aguardar, né? Mas é um negócio que eu acho que é bom para todo mundo. Sobre o Vitor Roque, né? Até dentro do que você falou com o Vampeta, ele tem muito pouco tempo no futebol espanhol, no futebol europeu. Também acho que seria determinar, ele foi um fracasso lá. Eu acho que é pouco tempo. Ele joga meia temporada no Barcelona, que ele chega em janeiro do ano passado, né? Metade da temporada. E joga depois metade da temporada no Betis, né? Ele está completou há pouco tempo 1 ano de Europa, metade de uma temporada no Barça e metade de uma temporada no Betis. Se ele pensa em ter uma carreira de sucesso na Europa, eu falei aqui ontem, acho que ele está desistindo cedo. Acho que ele poderia insistir, permanecer ali, brigar, esperar um pouquinho. Porque quando o Barcelona contrata um jogador como ele, pela qualidade dele, o Real Madrid contrata o Endrick, lá atrás quando contratou o Vinícius, quando contratou o Rodrigo, eles estão meio que contratando o cara ainda quase como um jogador de base, assim, pensando em meio que terminar a formação dele como atleta lá, não exatamente para o cara chegar e já jogar. O
O Endrick não chegou no Real Madrid agora com a intenção, não, no primeiro ano ele já vai ser um cara importante para o time. Se acontecesse, ok, às vezes acontece, o cara surpreende, o cara acaba adiantando algumas etapas, mas acho que nem era essa a ideia do Real Madrid, que ele chegasse e arrebentasse, como também não acho que seria a ideia do Barcelona quando trouxe o Vitor Roque. Então, assim, se ele quer buscar uma carreira na Europa, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de paciência, mas às vezes não é isso que o cara quer. Né? Às vezes fica assim, tem já um padrão, o cara sair daqui para a Europa, jogar na seleção, disputar uma Copa. Esse é um padrão meio colocado aí como sucesso de um atleta. Às vezes o cara quer outra coisa. Às vezes o cara quer, não, eu não estou feliz aqui, eu gosto de morar no Brasil, vou morar no Brasil, vou jogar no Brasil. E ok, se ele vier jogar no Palmeiras e se tornar um ídolo do Palmeiras, é uma carreira ruim? Não, é uma carreira boa. Até citei ontem o Gabigol mesmo. O Gabigol saiu novinho do Santos, ficou 1 ano e meio na Europa, entre Inter e Benfica, não jogou bem. Voltou para o Santos, ficou 1 ano ainda no Santos, e aí foi para o Flamengo. No Flamengo ele ganhou tudo, virou um ídolo, independente ali dos últimos 2 anos. Então, às vezes, o cara quer isso, não, eu quero morar no Brasil, vou jogar num time grande, se ele ganha título com o Palmeiras, ele vira um ídolo do Palmeiras. Não é uma carreira ruim o cara ser ídolo de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Flamengo, de um São Paulo. Então, aí depende muito do que o cara quer. Mas acho que a negociação vai sair, até por essa necessidade do Barcelona. É uma questão que me parece bem burocrática, assim, ele não vai voltar ao Barcelona para jogar lá. Então eu imagino que tem chance aí desse negócio destravar. E como você falou, se não sair agora, vai sair no meio do ano. E acho uma boa contratação. Os valores são altíssimos, também sempre falo aqui, acho que os valores praticados no geral no futebol brasileiro são absurdos. Não acho que sejam valores, não que os times... O Palmeiras tem dinheiro, não estou falando nem disso. Mas estou falando assim, acho que os jogadores não valem todo esse valor. Aí coloca-se uma expectativa como se nós estamos trazendo um gênio. E não estou falando só dele, estou falando no geral. As negociações estão com valores muito altos. Não sei se isso vai durar muito tempo, não. Mas pensando só no jogador, é um jogador muito bom. Por exemplo, o Paulinho. O Palmeiras gastou 18 milhões de euros, mais Gabriel Menino, mais Patrick. Sim. Então a operação, acho que como um todo, ficou lá próximo dos 24, 25, que o Palmeiras agora vai pagar no Vitor Roque, 25 milhões de euros. Só aí dá uns 50 milhões de euros. Só que o Vitor Roque é mais novo, né? O Vitor Roque tem 19 para 20 anos de idade. Então, assim, tem vários fatores aí, mas... Você acha que está pagando caro? Mesmo no caso do Vitor Roque, você acha que estão pagando caro? Não só o Palmeiras. Acho que os números, no geral, que são praticados hoje no futebol brasileiro são muito altos, muito altos. E não é o jogador Paulinho e Vitor Roque, acho 2 ótimos atacantes. Acho que os dois podem dar muito certo no Palmeiras. Se o Palmeiras firmar, se os dois estiverem bem, é uma excelente dupla que o Palmeiras pode ter aí. E os dois jovens ainda. Mas o que eu digo é no geral, não é só... E o Palmeiras está pagando isso aí porque o mercado está desse jeito. Eu acho que o mercado do futebol brasileiro, no geral, os números estão bem exagerados de praticamente todas as negociações. Fora que o mercado sabe da capacidade financeira do Palmeiras, da saúde financeira do Palmeiras e as vendas que o Verdão realizou nos últimos tempos. Vendeu o Vitor Reis, já ia falar Vitor Roque, vendeu o Vitor Reis para o Manchester City, vendeu o Endrick para o Real Madrid, Estevão para o Chelsea, Luiz Guilherme para o West Ham. Então o mercado sabe que o Palmeiras tem grana para investir. Desse daí a gente pode tirar dinheiro, né? O que o mercado deve pensar, especialmente os clubes de fora, né? Como o caso aí é o caso do Barcelona. 25 milhões de euros pelo Vitor Roque e como destacou o Bruno Prado, eu acho que é nessa linha a La Liga está querendo aparecer, porque não é um caso que vai interferir nos outros clubes do Campeonato Espanhol. É uma operação em que o jogador vai voltar para o Barcelona e não vai ficar no Barcelona, não vai ser utilizado pelo Barcelona. Ele vai ser cedido ao Palmeiras e o Barcelona está contando com essa regra da FIFA para poder passar o jogador para o Palmeiras. Barcelona tem interesse em recuperar o investimento. O Betis, que parecia irredutível, tá, digamos assim, convencido da operação, o Real Betis. E o Palmeiras também disposto a fazer negócio. O staff do jogador também quer, né, esse retorno ao futebol brasileiro. Então, é um negócio com várias pontas, só que apareceu mais uma no meio do caminho, esse entrave aí, que faz a gente até questionar a parte jurídica. Só que quando a gente fala da parte jurídica, parece que o Barcelona não esperava, né, que isso fosse acontecer, nem a parte jurídica do Palmeiras, do Betis.